de Jesus Cristo. Hoje, num assunto que poderia ser bastante técnico, desenvolvido por Allan Kardec, principalmente no livro O Céu e o Inferno, mas que, como a todo momento deparamos dentro da doutrina espírita, nada mais é do que mais um chamado para a nossa transformação íntima, para a nossa transformação moral, para que possamos um dia chegarmos à perfeição de que o nosso Criador nos coloca como meta. A doutrina espírita, a todo momento, traz religião, filosofia e ciência. E é num livro como esse, do Céu e o Inferno, que nós deparamos com essa situação da ciência dentro da nossa doutrina. Neste livro, nós vamos encontrar várias descrições de Kardec, desmistificando dogmas e regras que nos conduziram por muitos séculos até o século XIX, mas trazendo essas informações através da pesquisa científica. Kardec nos apresenta nesse livro, na sua segunda parte, todas as entrevistas realizadas com esses espíritos de todas as matizes, de todos os níveis de evolução moral, seja no minuto seguinte ao seu desencarne, seja alguns anos depois, trazendo para nós o que realmente acontece após essa transformação, como Emmanuel coloca, transformação do túmulo. Essa é a grande diferença da doutrina espírita. Não está na mão ou nas mãos de teólogos que acham que é tal coisa ou tal coisa. A pesquisa científica vivenciada por Kardec e sua equipe está distribuída nos 5 livros que fazem o Pentateuco inicial da doutrina espírita. Depois, muito ajudado pelas obras psicografadas por Chico Xavier, trazendo então esse auxílio na vivência do mundo espiritual, principalmente por André Luiz, mas que neste livro já traz de forma clara, transparente, jornalística e científica do que acontece em cada um desses momentos. O assunto de hoje, o purgatório na visão espírita, sai desse livro. E é muito importante nós entendermos o contexto dessa mudança de paradigma, a qual Kardec aceitou vir fazer na Terra, porque não foi fácil. Imaginem então que até o século XIX, quando o Espiritismo vem surgir nessa missão magnífica de Kardec, acreditávamos nos dogmas do céu e do inferno. Qualquer um que errasse tinha a pena eterna do inferno. Tal como um país hoje em dia que todas as penas fossem a prisão perpétua ou a pena de morte. Do roubo de uma laranja, à corrupção de milhões, o estupro, o homicídio, como se num país desse tudo fosse levado à pena de morte. Ou então tínhamos o extremo contrário, dos que vivem à direita de Deus, num céu dos eleitos. Até a vinda do Espiritismo
foi assim que nós crescemos. Nós que hoje estamos aqui, evoluímos, aprendendo durante séculos e séculos dessa forma. O que isso trazia para nós, espíritos que necessitavam de evolução? Num primeiro momento, essa sentença de eternidade nos levava a pensar só na vida que estávamos passando naquele momento. Imagine o desespero. Imagine o desespero de uma mãe vivendo a sua vida regrada nas regras, nas leis da igreja, mas que tem um filho desviado, sabendo que a qualquer momento ele poderia morrer e ir para o inferno. Que mãe continuaria a sua vida na terra, lutando para estar com Deus, sabendo que seu filho foi condenado eternamente ao fogo do inferno? Então, forçoso nos era pensar só na vida atual, só na situação que nós estávamos vivendo naquele momento, sem sair 1 milímetro da regra estabelecida nos dogmas, para não corrermos o risco de irmos para o inferno. Quem, detentor de um poder político, não gostaria de ter um povo nessas regras, naquela época, no poder autoritário que existia na época medieval? É lógico que intimamente o que mais poderia surgir em qualquer pessoa que vivia isso era o sentimento de injustiça. Como pode ser justa uma situação dessa? Como poder viver algo que num primeiro momento, em qualquer erro, éramos acometidos ao inferno? O que fazer para recuperar, mesmo que fosse na própria vida, um erro grande, um homicídio, um latrocínio? Como? Já estou condenado. Então existiam, já no século XIX, os que já sabiam que isso não era verdade. E qual caminho a seguir se isso não era verdade? O do materialismo. E por isso nós vemos, nesse século XIX, dos grandes pensadores, da ciência aflorada, o crescimento dos que não acreditavam em Deus. Como é que pode acreditar em Deus nesse tipo de situação? Então, forçoso era acreditar numa vida atual, única. Então, vamos buscá-la através da ciência, do materialismo. Ou então, vamos nos tornar cegos na religião. Vamos nos tornar aquelas pessoas que são totalmente ligadas às regras da religião, sem aceitar o sobrenatural, porque isso já era errado. O fanatismo religioso era o outro caminho a se seguir. Dentro dessa história criada por séculos e séculos, Haroldo Dutra até defende bastante a tese de que foram séculos e séculos de uma tirania, de uma ditadura religiosa, onde nada era permitido que não fosse através da igreja. Nós tínhamos então no inferno a figura do seu rei maior, Satã, como decaído, como um anjo decaído, junto com seu exército de anjos decaídos. E vejam só, com total liberdade para estar aqui na Terra, tentando a humanidade,
para que aos que caíssem na tentação fossem levados ao inferno. Por outro lado, os anjos, alados, criaturas únicas, eleitas por Deus, para estarem ao seu lado no céu, mas que vinham pouco à terra. Era muito mais fácil nós cairmos na tentação do que recebermos informações positivas dos anjos. Porque as informações positivas deveriam vir dos dogmas da igreja. Esse é o cenário em que Allan Kardec começa a trazer uma visão totalmente diferente. Porém, e aí nós vamos falar do ano 593, os teólogos já haviam percebido, nessa época, praticamente 6 séculos depois de Jesus, que já estava difícil manter todos acreditando nessa única situação. Ou é pena de morte, ou é estar ao lado de Deus. E aí surgiu, então, em 593, a figura do purgatório. Nós não vamos ouvir falar em purgatório no Evangelho de Jesus. Não está definido essa situação na época. Lembremos que Jesus, quando estava na terra, falava para as pessoas daquela época. É claro que o nosso mestre sabia que a qualquer momento iríamos falar da transitoriedade, mas naquele momento não dava ainda para falar. A ideia do purgatório na Igreja Católica era um pouco mais próximo do que nós hoje entendemos como justiça e verdade de Deus, bondade de Deus. Era a transitoriedade. Era a chance que nós tínhamos de, quando morresse, ainda ir para o céu, mesmo sabendo que tinha errado em alguma coisa. Então, se eu errei em alguma época da minha vida e morri, existe uma chance de ainda me recuperar. Essa era a ideia do purgatório, trazido a partir de 593. É lógico que com toda a deficiência que nós tínhamos naquela época. Então o purgatório não deixava de ter um fogo. Continuava sendo algo para baixo do chão. Mas era um fogo mais brando, que nos dava a chance ali de não torrar junto dos maus, porque existia uma chance ainda de recuperação. E como era essa recuperação? Para sair do purgatório, essa alma precisava receber orações. Então aquela mãe do exemplo inicial sabia que agora ela podia rezar pelo seu filho, desviado do caminho do bem, que morreu e que estava no purgatório. Só que nós, encarnados à época, já tínhamos ali alguma noção de que dava para ser um pouco mais rápido ou um pouco melhor a forma de tirar essa alma do purgatório. E aí nós percebemos que se mais pessoas orassem junto por aquela alma, a probabilidade da conversão, de sair do purgatório e ir para o céu, era maior. E há de ser. Hoje o Espiritismo, a física quântica, comprova o quanto a oração, principalmente em grandes quantidades, geram energia. Só que aí, sempre o só que aí,
Se uma pessoa orando, já ajuda. Se várias pessoas orando, a chance é muito maior. E se o Papa rezar por aquela alma? E se os bispos rezarem por aquela alma? Vem então, meus irmãos, um dos momentos mais críticos da religião no planeta Terra, quando surgem as indulgências. A indulgência era um documento assinado pelo Papa que tirava aquela alma do purgatório. Tão grande era o poder do emissário de Jesus, descendente de Pedro. O Papa podia, então, através das indulgências, liberar a sua alma. Qual pai e qual mãe que não quer que seu filho saia do purgatório? O problema é que a indulgência virou um mercado. A ideia que nós temos até hoje, de vez em quando, de comprar um pedacinho no céu, vem disso aqui. As indulgências eram comercializadas para enriquecer os cofres da igreja. E aí ficava mais fácil, nem você precisa rezar e nem você precisa trazer muita gente. Você consegue o dinheiro e compra a indulgência. Esse ponto foi um dos estopins que fizeram então a revolução, a reforma luterana. Lutero não aceitava a figura do purgatório por causa dessa situação. Continuava se mantendo o céu e o inferno, as penas eternas, mas tirando a figura do purgatório, que havia se tornado uma questão comercial. Tudo isso que nós vimos é para nos colocar na situação que Kardec aceitou vir para trazer o que nós vamos estudar daqui para frente. Mas antes disso, nós temos que entender as consequências dos séculos e séculos dessa ditadura religiosa, dogmática. Porque tudo que nós vimos nos afasta de Deus. A compra de oração nos afasta de Deus. O materialismo nos afasta de Deus. A segmentação religiosa nos afasta de Deus. Porque quando Jesus veio à Terra, Ele já veio mostrar um Deus, um Pai de amor. Lá no começo. Podemos até entender a figura de Deus trazida por Moisés, numa época de conduta rígida, que Jesus veio transformar, trazendo a lei do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, amar o seu inimigo, dar a outra face, esquecer o olho por olho, dente por dente, e trazer o amor, até mesmo para os seus algozes. E qual a consequência dessa separação de Deus? Senão as guerras santas, os séculos de cruzadas que nós tivemos, na luta de uma religião contra outra, a segmentação através da escravidão. Quando que um Deus de amor, um Pai de amor trazido por Jesus, vai criar um filho inferior a outro, dentro da sua grandeza, dentro da sua eterna justiça e bondade? Como é que nós conseguimos enxergar isso? Como é que um navio negreiro saía da África com as bênçãos da igreja para atravessar o oceano? Como é que nós aceitávamos o que era sobrenatural na época? A
até o século XIX, isso era normal para nós. Porque era a conduta que fomos criados. Mas infelizmente, meus irmãos, até hoje, ainda se tem muito disso. Ainda se acredita na pena eterna. Acredita no inferno físico, daquele de Dante. Nos dias de hoje. Se formos fazer um resumo deste contexto em que surgiu o Espiritismo, nós temos isso. O purgatório como um local ainda indefinido, transitório, uma prisão provisória, já pensando em punições futuras para aqueles que não cumprirem as regras da igreja, que eram ditas como regras de Deus. Essas almas delituosas podiam ter a chance de saírem para o céu, mas que para isso deveriam receber orações dos homens ou indulgência da igreja. É dessa forma que o nosso governador planetário, o nosso Cristo, chamou o Espírito escolheram o nome de Allan Kardec para começar a mudar. Imaginem a dificuldade. E quando a doutrina espírita, então, é organizada, nós passamos a entender que somos espíritos eternos. Não há mais uma única vida. Não há necessidade de seguir estritamente uma regra que até você não acreditava, mas que era única. Se Deus nos criou eternos, será que Ele nos criou para queimarmos eternamente no inferno? Ou para ficarmos tocando harpa nas plumas e nuvens do céu eternamente? Junto da eternidade, do Espírito, da vida, nós passamos a entender que nós seguimos uma lei de evolução. Olha como fica mais fácil já entender tudo a partir desses dois pontos da doutrina espírita. A lei de Deus da evolução explica por que nos dias de hoje temos espíritos nascendo tão mais inteligentes do que na época de Cristo. Será realmente que Deus, a cada estágio do planeta Terra, cria o seu novo espírito mais inteligente do que era antes? Porque se Deus criasse os espíritos todos iguais, nós ainda estaríamos nas cavernas. Se cada espírito nasce, vive 70, 80 anos e morre, onde está a evolução? Todos íamos nascer iguais, simples e ignorantes, e assim ficaríamos. É tão fácil entender hoje em dia, com quase 200 anos do Espiritismo, que é mais fácil acreditar que existe uma lei de evolução, que a cada estágio da nossa vida, nós guardamos o que aprendemos. Kardec veio nos apresentar isso, naquele século, do materialismo, do ateísmo, da ciência acima de tudo, da negação de Deus naquela figura que vimos,
dogmática. Para o Espiritismo, não há, de forma nenhuma, a condenação eterna. Não tem como acreditarmos em Deus como causa primária de tudo, infinita fonte de bondade, inteligência suprema e justiça, com penas eternas. E nem precisamos ir tão longe. Basta pensarmos no que já falamos. Num pai e seu filho, ou filho com seu pai, num país onde a única lei que existe ou é a pena de morte para todos que erram. Então o Espiritismo condena a pena eterna. Não tem como ter um Deus dessa forma. Mas não nega a ideia do purgatório com relação às penas futuras. Pelo contrário, é o Espiritismo que veio nos trazer a paz de entendermos que se estamos passando por algo, é porque estamos resgatando erros do passado, erros de agora. Quando estudamos no Livro dos Espíritos sobre o porquê sofremos, quando estudamos as penas, Kardec nos traz de forma bastante clara que existem dois erros. Os que estamos pagando pelo que fizemos no passado, e é fácil entender isso, se não encontramos causa nesta vida. Basta ver uma criança, um bebê que nasce com os problemas que hoje nós sabemos que tem, microcefalia, por exemplo, paralisia cerebral, falta de órgãos, má formação de órgãos. Como explicar isso? Se não como um resgate. Mas também as penas que nós geramos pelo que fizemos na vida atual. E aí basta um momento de reflexão para entendermos se com 60 anos temos câncer na faringe, se durante os últimos 40 anos fumamos cigarro, bebemos bebidas alcoólicas o tempo todo. Com essas informações nós começamos a mudar a nossa imagem de inferno e de purgatório. Quem é que está nessa situação que não fala que está vivendo um inferno? Principalmente quem não tem o conhecimento. Se não nega as penas futuras, é lógico que não nega a ideia do purgatório. Para o Espiritismo, o purgatório é a temporalidade das penas. Não é um cantinho embaixo da terra com fogo mais leve. Mas são os estágios da nossa vida carnal, porque estamos passando por provas ou expiações. Sabemos através da doutrina espírita que ainda vivemos numa das categorias mais inferiores de planeta, o de provas e expiação, onde a maldade ainda prevalece junto com o sofrimento. Já não somos mais um planeta primitivo, mas somos um planeta hospital, escola, onde mais se aprende através da vivência. E hoje, quem é do mundo da educação sabe que aprendemos muito mais na vivência do que na experiência cognitiva, né? No livro, no quadro. E é isso que nós estamos fazendo aqui.
Num planeta de provas e expiação, não é difícil encontrarmos alguém em prova. Não é difícil enumerarmos as provas pelas quais estamos passando. Sejam elas duras ou mais leves, mas todas elas dentro da nossa capacidade de superá-las, a não ser que tenhamos criado ela durante a nossa própria existência. É claro, como já havia dito antes, que a oração tem poder, que a prece tem poder. Neste livro, Céu e Inferno, a grande maioria das frases ditas pelos espíritos que desencarnaram e voltaram em entrevista, que se não fossem pelas orações recebidas, ainda estariam adormecidos no umbral. Kardec fala com espíritos extremamente evoluídos que ajudaram na implantação do espiritismo naquela época. Alguns, inclusive, em menos de 1 hora, já estava dando seu depoimento para o grupo. E mesmo assim, agradecia as orações do grupo durante a transição da carne para o espírito. Quando ele entrevista, então, os homicidas, as rainhas, os reis, os suicidas, o que eles mais pedem é por oração. Muitos nem entendem onde eles estão, de que jeito que eles foram levados para lá, mas sabem que alguma coisa começou a mudar nele, através das orações. Agora, a saída dessa transitoriedade, a saída desse purgatório, depende daquele espírito que está naquela situação. Depende de nós que estamos passando. Na leitura espetacular que o Cristóvão fez no começo, nos chama à ação. Vamos à frente. Em frente. E enfrente o problema. Perfeito a mensagem inicial que nos traz para o mesmo convite. Nós vamos sair dessa transitoriedade, deste purgatório, com as nossas ações, com a nossa reforma íntima. Palavra, expressão essa tão dita dentro das casas espíritas. A nossa reforma íntima. A oração passa a ser apenas aquela lanterna que ilumina o nosso caminho, tão necessária. Nós começamos a entender que o inferno está no que estamos passando, quando não aceitamos que estamos passando por isso. E que o purgatório é a nossa transitoriedade atual. Então não temos que rezar apenas pelos que já estão no plano espiritual. O que vai iluminar o caminho de quem está no purgatório é a oração pelos encarnados, que de alguma forma estão sofrendo e que ainda não conseguiram enxergar esse caminho. Esse é o ponto. E aí, quando nós estudamos a prece, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, deem uma olhada lá. Lá traz uma cartilha espetacular de como é uma prece. Porque a prece não é por palavras. Muito menos pagando para alguém rezar. A prece, aquela que gera energia, magnetismo,
que movimenta, que cura, vem da alma, vem do coração. É essa a prece que ajuda o nosso irmão a sair do purgatório. É com isso, meus irmãos, que a gente começa a entender. O purgatório é o que nós estamos passando agora. São as provas que nós escolhemos antes de voltar à Terra na vida atual, para que pudéssemos então pagar, resgatar pelo que fizemos de errado, seja com o nosso corpo, seja com a nossa moral, com a moral de outras pessoas que prejudicamos. É essa transitoriedade. Porque vai chegar o momento em que nós iremos transformar esse planeta através da nossa transformação. E o próximo estágio, não que seja num estalo de dedos, mas o próximo estágio de um planeta de regeneração, ainda teremos provas para passar. Mas a bondade prevalece. Já não teremos mais expiação, que é aquela prova obrigatória que a gente tem que passar porque não dá mais para fugir dela. Um planeta onde a bondade prevalece. É isso o que o Espiritismo veio fazer. O Espiritismo não veio transformar um ser, um espírito. Ele veio transformar o planeta, veio transformar a todos nós. E não como religião única, mas como um entendimento, um passo a seguinte, que Kardec veio trazer no século XIX, uma nova mudança de paradigma, como Jesus também tinha feito com relação a Deus. É por isso que quando Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta se o Espiritismo é a religião do futuro, a resposta é que não. Ele é o futuro de todas as religiões. Basta que todas as religiões entendam a lei da evolução, aceitem a reencarnação, aceitem a continuidade da vida, e o trabalho está realizado. E o planeta mudará. O que nós temos que fazer, então? Qual é o nosso papel para mudarmos isso? Qual é o nosso papel para sairmos do nosso purgatório? É nosso. Nós temos que sair dele. Jesus veio aqui para isso. Kardec também. A ação no convite de Emmanuel é a caridade. O amor em ação, caridade. Em todas as formas, porque quando Kardec pergunta qual é a caridade conforme Jesus pregava, e os Espíritos falam, benevolência para com todos. E aí entra a caridade que nós conhecemos, até a material, de ajudar quem realmente precisa. Mas a caridade como um todo, a benevolência como um todo, a prática da bondade, sermos bons a todo momento, indulgência para os que erram, benevolência, indulgência para os que erram. Quantas vezes Jesus falou para não julgar, porque seríamos julgados? Onde estamos hoje para julgar quem errou? E perdão para os que nos ofendem. Essa é a caridade de Jesus. Benevolência, indulgência e perdão.
É isso o que é respondido no Livro dos Espíritos. E é essa ação que nos vai tirar do purgatório em que estamos vivendo neste momento. Para encerrar na figura de São Francisco de Assis, numa das frases mais apresentadas, hoje em dia ainda com mais facilidade, ele só fala isso. Pregue o Evangelho em todo o tempo. Mas só quando precisar use palavras. Olha que lindo! Pregar o Evangelho em todo o tempo, sem palavras. Esse é o convite que Jesus veio nos trazer. Viver Jesus dentro de nós. É assim que a gente vai sair do nosso purgatório. A palavra deve ser dita em último momento. Porque se a gente não tiver o exemplo, se nós não vivenciarmos esse Evangelho, vamos permanecer no purgatório. Agradeço a atenção de todos, espero que tenha sido útil o nosso assunto de hoje e que Deus, Jesus e os bons espíritos dessa casa, além do seu espírito protetor, lhe acompanhem no retorno. Muito obrigado. Vamos neste momento nos manter nesta harmonia com o plano superior, esta harmonia que essa casa nos traz de alguma forma, porque todos nós sempre saímos daqui melhor do que entramos. E que possamos neste momento visualizar a figura do nosso Mestre Jesus. Quem sabe já dentro de nós, para que um dia possamos declarar o que Paulo declarou: já não sou eu que vivo em mim, e sim Jesus. Foi isso que Paulo viveu, Francisco de Assis viveu, Francisco Cândido Xavier viveu. Que possamos fazer parte disso, tirar de dentro de nós o que sabemos que está errado, trazer à tona as nossas virtudes, as nossas conquistas nesses séculos e milênios de existência do nosso espírito. Que possamos pregar o Evangelho sem palavras, só por atos, pelo exemplo. Obrigado, Mestre Jesus, pelo ensinamento de hoje, já tão antigo, mas que ainda falhamos em entender e em praticar. Mantenha-nos, Senhor, na seara do bem, que possamos ser capazes de orar por todos que necessitam, começando por nós. Que as palavras que saiam da nossa boca sejam o reflexo da nossa alma e do nosso coração. Obrigado, Mestre, por plantar mais essa semente, já tão tardia neste campo, já tão sofrido, como trabalhadores da última hora, chamados e escolhidos, possamos fazer essa transformação íntima
mas também do nosso planeta. Abençoe-nos, Mestre, e nos dê força e sabedoria para não errarmos mais, para ajudarmos os que ainda erram, para praticarmos o bem. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.